Olá, pessoal, boa noite. Aqui, professora Alexandrina, do Instituto Luiz Miguel. Hoje vamos falar sobre figuras de linguagem. Tá? Temos aí um grande número de pessoas que têm muita dificuldade na hora de identificar as figuras de linguagem nos concursos públicos. Então, estamos aqui para falar sobre cada uma delas e esclarecer todas as dúvidas. Que são, então, figuras de linguagem? São recursos que tornam mais expressivas as mensagens e, por isso, são muito utilizadas nas construções de poemas e músicas, né, que são ricos em figuras de linguagem. A gente tem que pensar aí que na nossa linguagem existe uma parte que é a denotação, que é o sentido real, literal das palavras, e uma parte que é a conotação, que seria o sentido figurado das palavras. E as figuras de linguagem, elas casam muito com a conotação. Então, vamos ver a subdivisão delas, que vem figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras sonoras, e temos ainda as figuras de construção ou sintaxe, tá? Que vai ficar para um outro momento. Figuras de palavras são elas: metáfora, comparação, sinestesia, catácrese, metonímia e perífrase. A metáfora. Sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. O samba é o pai do prazer. O samba é filho da dor. A metáfora nada mais é do que uma comparação implícita. O que é implícito, Alexandrina? Implícito quando ela não é evidente, quando não existe uma palavra, um elemento comparativo na construção, porém ele acontece de modo implícito. Então, sua boca é um cadeado. Ao invés de dizer que ela é, né, eu diria é como um cadeado. E isso entra numa outra figura de linguagem, então por isso que a construção da metáfora não se dá utilizando a palavra comparativa, e sim de modo implícito. As galinhas filosóficas. Eu sou a raposa que veio tomar conta do galinheiro. Que legal, uma metáfora. O que é metáfora? A comparação, confundida sempre com a metáfora. Se a metáfora é o implícito, na comparação vai ser explícito, ou seja, vai sempre existir uma palavra de conexão comparativa, como, parecia, tal, qual, assim, né? A minha filha é como um anjo. Se fosse metáfora, a gente diria: a minha filha é um anjo. Então, é só entender que na comparação, a figura de comparação, vai ter uma palavra que estabelece essa relação, né, de comparação. E na metáfora, a gente não tem essa palavra evidente. Então, uma é implícita, a outra explícita. Separados por uma careta. George Bush e Rodela. Então, observa aí os elementos, né, sendo comparados. Separados pela gentalha. Príncipe William e o Kiko. Alguns memes aqui. Outra figura que nós temos é a catacrese. Nossa, que medo! E agora? Vou falar da catacrese. Então, observa aí, tá? As imagens. O pé do sofá. Mamãe vai me matar. Então, pensa. Pé do sofá. É a palavra que está sendo usada para identificar o todo. O pé do sofá. Sofá tem pé? Então, pensa sobre isso. A metonímia é uma substituição de uma palavra por outra
quando existe uma relação lógica, uma proximidade de sentidos que permite essa troca. Então, acontece muito em propagandas, tá? Em marcas de produto, o uso da metonímia, a qual a gente identifica, né, com o nome de uma marca determinado produto. E nem sempre, né, está relacionado à marca, e sim, né, ao produto em si. Olha só, num posto da Ipiranga, às margens plácidas de um Volvo heróico Brahma retumbante, Skol da Liberdade em Raider fúlgido, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o quinor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio com a liberdade, desafia o nosso peito a Microsoft. O Parmalat, Mastercard, salve a Sharp, a mil um sonho intenso, um rádio Philips, de amor e de lutança, a terra desce. Intel formoso céu risonho olímpicos, a imagem do Bradesco resplandece. Gilete pela própria natureza, és belo, carro impávido colosso, e teu futuro espelha essa grandene, serpa gelada, entre outras mil, é souvenir, compaque amada. Do filco desse soles mãe Doril, Coca-Cola, Bombril. Então aqui, claro, né, que foi um jogo de palavras, um jogo de figuras. Por exemplo, a mãe às vezes pede a criança, ou, né, o filho adolescente para ir ao mercado e diz: traz para mim um Omo. Às vezes ela nem quer a marca do Omo, ela quer um sabão em pó, independente da marca, mas ela usa a palavra Omo como referência ao sabão em pó. Então, nós fazemos isso o tempo todo no nosso dia a dia e na nossa linguagem. Essa é a metonímia. Metonímia é o uso de uma palavra em lugar de outra, tá? Então, a origem dela é grega, né? Meta, de mudança, onímia, de nome. Ele gosta de ler Agatha Christie. A pessoa lê Agatha Christie, a autora? Não, lê as obras da autora. Então, nós não lemos a Agatha Christie, nós lemos as obras que ela produziu. Veja que neste exemplo o termo implícito seria o quê? Livro, né? Seria o mesmo que dizer, ele gosta de ler os livros ou as obras de Agatha Christie. Outro exemplo aí, ele comeu uma caixa de chocolate. Na verdade, ele comeu o que estava dentro da caixa. A velhice deve ser respeitada. Velhice no lugar de quem? Os velhos, os idosos. Pão para quem tem fome. Pão no lugar de alimento. Não tinha teto em que se abrigasse. Teto no lugar da palavra casa. Então, a metonímia é a figura, né, que traz essas referências para nós. Depois nós temos a figura que é chamada de sinestesia. Consiste em mesclar numa mesma expressão as sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Então, olha só, vamos pensar quais são nossos órgãos do sentido aí. Olfato, paladar, tato, né? Então, exemplos. Um grito áspero revelava tudo o que sentia. Grito seria da audição e áspero seria tátil. No silêncio escuro do seu quarto, aguardava os acontecimentos. Silêncio, também auditivo, e o escuro aí, o negro, né, seria o quê? Visual. Além das figuras, né, de palavras, nós temos também as figuras de pensamento, que são a prosopopeia, ou chamada de personificação, a antítese, o eufemismo, a hipérbole, ironia e apóstrofe. Vamos ver cada uma delas. Prosopopeia ou personificação. Nós temos aí o mapa do Brasil, né, entregando aí o pré-sal aos políticos, mais um meme. Então, a gente diz que a personificação é dar vida, atribuir características humanas aí aos seres inanimados.
O vento beija meus cabelos. O vento beija? Já viu? Alguém já viu o vento beijando, né? As ondas lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo. Meu coração canta feliz, né? Alguém já escutou aí o coração cantando? Então, isso seria personificação ou prosopopeia. A lua me traiu, acreditei que era para valer. A lua me traiu, fiquei sozinha e louca por você. Nós vamos aproveitar o ensejo aí da Joelma, né? Que vai visitar nossa cidade no dia 15. Então, traz aí um pedacinho da letra da canção dela. A antítese, tá? Antítese. Então, só pelas imagens aí a gente já mais ou menos compreende o papel da antítese, né? De oposição. Uma noite longa para uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. A letra da música aí da banda Paralamas do Sucesso, em que demonstra aí essa oposição, noite longa, vida curta. Luz e sombras, voz e silêncio, razão e coração, você e eu, gelo e fogo, maldição e beleza, dor, cura, eu e você, né? Aí vem no tênue laço que envolve os sonhos, sob o fino véu que protege os segredos, no sol ardente que abrasa os desejos, na brisa suave que abranda os temores. Caminhamos juntos, lado a lado, somos opostos que se atraem, e se um dia fomos dois, hoje somos mais, somos um. Outra figura, tá? Bem fácil de identificar, é chamada de eufemismo. Eufemismo, ela tem o intuito de suavizar o discurso, de não falar propriamente o que se quer, usando palavras ofensivas ou que vai deixar o outro, o interlocutor, assustado. Então, faz-se, né, uma suavização do discurso. Pai, o que é propina? Pagamento referente a obras proibidas e investimentos não autorizados. Então, né, ele não quis dizer, na verdade, para o filho o que seria propina. Ele usou outras palavras, outra explicação para suavizar o discurso. Querida, estou pré-demitido. Não fale assim, vai chocar as crianças. Diga, estou de férias coletivas. Então, olha só, para, né, não dizer para os filhos que estava pré-demitido, a esposa sugere, né, que ele diga que está de férias coletivas. Como dar notícia ruim? Alô, seu Geraldo? Aqui é o Chico, caseiro do sítio. Oi, houve algum problema? Tô ligando para avisar que seu papagaio morreu. Que pena, morreu de quê? De comer carne estragada. Quem deu carne estragada para ele? Ninguém. Ele comeu a carne dos seus cavalos de raça, que morreram de tanto carregar água para apagar o incêndio da sua casa. Meu Deus, que incêndio! Uma vela caiu e pegou fogo nas cortinas. Vela? Mas aí tem luz elétrica. A vela era do velório da sua mãe, que apareceu sem avisar, e eu dei um tiro nela pensando que fosse ladrão. Então, claro que é uma piada, né? Mas é uma forma de suavizar a notícia, para não dizer de cara que ele tinha matado a mãe do patrão. Então, ele criou um roteiro aí na tentativa de suavizar o discurso. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, mais um eufemismo. Ah, essa figura eu adoro. Eu falo para os meus alunos que é a figura de linguagem das mães, a hipérbole. Hipérbole é o exagero, tá?
o exagero. E aí eu brinco que é a figura de linguagem das mães. Caraca, só agora vi Vingadores. E aí, gostou? Achei uma porcaria. 1000 heróis juntos, maior bagunça. 1000 nada, só 4. Eu sei, foi hipérbole. Hipérbole. Esse herói não conheço. Então, o que é a definição? É um exagero intencional com a finalidade de tornar mais expressiva a ideia. Chorei rios de lágrimas, né? Alguém chora rios de lágrimas? Por mais que se chore, não vai dar conta de chorar um rio inteiro. Mais uma vez, Júnior, se eu digo fui bonita, é passado. Se eu digo sou bonita, o que é, Júnior? É mentira. Olha só. O esposo. Que esposo, hein? É a figura de linguagem que engrandece ou diminui exageradamente a verdade das coisas. Chorou rios de lágrimas, já te disse 1 milhão de vezes. Quando o jogo começou, voei para casa. Você me faz morrer de rir. Há séculos espero por essa oportunidade. Outra figura é a ironia. Dica para ter vários seguidores. Cutuque uma colmeia de abelha e saia. Então, você vai ter muitos seguidores. A ironia é uma forma elegante de ser mal, de ser maldoso. É bem uma definição aí. Já sei, veio cobrar o aluguel outra vez. Atlético atrasa aluguel e pode perder ecoestádio. Né? Então, aqui usou, né, o Seu Madruga, a figura do Seu Madruga e do Senhor Barriga, né, do seriado do Chaves, para estabelecer aí a ironia. A minha felicidade te incomoda? Engraçado, a tua nem me interessa. Tá vendo? Por isso que falei que a ironia é o disfarce da maldade. Hã? Enfermeira, eu estou com a dor que dói muito. Olha só, apóstrofe, uma dor que dói. Você está com pleonasmo. Ó, isso é grave, enfermeira? É invocação ou chamamento de alguém ou de alguma coisa. Corresponde estilisticamente ao vocativo. O que é o vocativo, então, de um texto? O vocativo é toda vez que a gente faz um chamamento para alguém. Nesse caso aqui, né, o garoto chamou enfermeira, tá? Mas, por exemplo, quando a gente vai redigir uma carta para alguém, a primeira coisa que a gente coloca lá na carta após a data é o vocativo, né? Prezado senhor prefeito municipal. Cara Ana, minha mãe. Então, esse seria o vocativo, o chamamento que a gente dá a alguém. Além, né, das figuras de som, nós falamos também das figuras de palavras, né, e das figuras de personificação. Então, agora vamos ver essa parte de figuras sonoras. Então, o próprio nome já diz, tem a ver com os sons. Primeiro é a onomatopeia, claro, aparece com muita frequência nos quadrinhos. E ela é nada mais que a imitação de sons. Então, o que a gente faz? Como que a gente imita um som? Hoje nós registramos na língua portuguesa esses sons que a gente assemelha a sons de, no caso aqui, boom, como se fosse uma explosão. No caso de um gato, por exemplo, a gente atribui o som do miau. Ao cachorro, a gente atribui o som do au-au. A uma campainha, din-dom, né? Seria esse som. Então, essa escrita que nós registramos, né, representando sons, a gente chama de onomatopeia. Plunct, plact, zum, não vai a lugar nenhum, né?
e consiste na repetição de um determinado som consonantal no início ou no interior das palavras. Então, o que nós fazemos aqui? Aqui a gente tem outra figura sonora, que é a figura de aliteração. Aliteração. Aliteração é a repetição de uma consoante, tá? Com frequência no caso aí, em uma construção, em um texto. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, né? E vai, a gente está acostumado a ver isso aí, não só no futebol, né, com a figura do Neymar, mas em vários textos também, né? Aqui o lê, né, repetidas vezes. Então, o som da consoante repetidamente é chamado de aliteração. E para isso, aparece muito em trava-línguas, né? Olha só aí a tirinha. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro, né? Alguém estava falando, não era ele. Assonância. Se a literação é a repetição de consoantes, a assonância é a repetição de vogais, tá? Dos sons das vogais. Então, nós temos aí, ó, esse tanto de repetição aí do ai, 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 assim você mata o papai, que é uma música, né? É uma música, se não me engano, é do Michel Teló, né? Então, repetição dos sons das vogais. Olha aqui uma construção. Beba, coca, cola. Babe, cola, beba, coca. Babe, cola, caco, caco, cola, cloaca. Então, aqui a gente tem uma construção também de repetições. Paranomásia, também, né, uma figura sonora que usa o próximo de palavras com sons parecidos, mas significados distintos. Então, vamos lá. É mesmo que um trocadilho. Exemplo: sempre ceder, sem preceder, sempre ferir, sem preferir, sempre sumir, sem presumir. Então, olha só: ceder, preceder, em significados diferentes. Ferir, preferir, mesmo som, significados diferentes. Sumir e presumir, mesmo som, com significados diferentes. Isso é a paranomásia. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Imagina, olha a construção. Quem lê com pressa, tropeça, né? Trava-língua. Daí temos outra figura chamada de polissindeto, a última figura sonora que nós temos. O polissindeto nada mais é do que uma repetição, tá? Na construção de textos, principalmente nos poemas ou letras de música, em que aparece uma palavra repetidas vezes. E a gente tem aí, então, ó, e sob as ondas rimadas, e sob as nuvens e sobre os ventos, e sob as pontes e sob o sarcasmo, e sob a gosma e sob o vômito. Vão-se as nuvens da aurora e só ficam as palhas e os espinhos das rosas. Então, essa repetição de né, é chamado de polissindeto. Então, aqui nós vimos três, tá, das 4 figuras que nós temos de linguagem. A gente falou das figuras de palavras, as de pensamento e as figuras sonoras. Então, fiquem com Deus. Além desse videozinho, eu vou mandar para vocês um exercício sobre essas figuras. Um beijo a todos.